Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre as alianças de Deus com o homem. Então eu quero falar aqui. Isso aqui hoje vai ser uma aula de seminário, né? Vamos falar não aprofundado, né? Vamos falar de uma forma rápida, mas de uma forma consistente, e vamos ver o que Deus fez nas suas alianças com o homem. E é interessante a gente entender que Deus não trabalha com anos ou com séculos, né? Deus trabalha com alianças. Ele veio trabalhando com o homem em aliança. Ele fez aliança com Noé, né? Então veio lá do início aliança com Noé. Depois ele vem aliança com Moisés. Aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, e depois aliança com Davi, e veio a nova aliança. Tá? Então a gente vai ver aqui de uma forma mais compacta, mas a gente vai ver o poder de Deus na sua palavra e nesse tempo de aliança com cada período. E foi interessante. Então certamente as alianças de Deus com o homem são uma parte fundamental da história bíblica, revelando o amor e a fidelidade de Deus para conosco. Vamos explorar aqui agora cada uma delas. Então eu quero abrir a Bíblia aí com você. Gênesis capítulo 9. Gênesis 9, de 11 a 17. Deus estabelece aliança com Noé. Então, versículo 11: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, as nuvens, o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Fala conosco, que o Senhor possa derramar esta graça em nossas vidas, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia e guardados pela Tua mão, em nome de Jesus. Amém. Reginaldo Baixinhos. Amém? Agora veja só que interessante. Deus faz uma aliança com Noé. E quando nós olhamos para o céu e a gente vê o arco-íris, e a gente fica todo encantado, né? Olha que lindo! Eu sempre paro, quando eu vejo o arco-íris assim, eu faço vídeo do arco-íris, né? Eu tiro foto do arco-íris e tal. Aí, só que Deus diz aqui na palavra que quando o
ele entende que não vai chover, porque ele disse isso. E o interessante é que lá em Malaquias 3:6, Deus fala assim: eu, o Senhor, não mudo. Então a palavra do Senhor é poderosa e fiel. Aí, essa aliança, ela traz para nós, né, essa verdade, essa segurança. Nós sabemos que pode chover à vontade, não vai haver dilúvio. Deus disse isso. Então Deus é poderoso. Ele firmou essa palavra entre ele e nós, né? Ele fala com Noé, ele firma essa aliança com Noé, e essa aliança se estende até os dias de hoje. Quando chove bastante, aí depois a gente olha no céu e a gente vê aquele arco-íris bonito, né? Uma coisa fantástica, foi criado pelo Senhor. Aí ele está dizendo para nós: olha, aqui ó, eu já, antes de você olhar e ver o arco-íris, eu já vi, e aqui está firmada a minha aliança, vocês não morrerão de dilúvio. Então Deus é maravilhoso, poderoso. Deus é fiel às suas promessas. Mesmo em tempos de dificuldade, Ele traz esperança e renovação. Olha, a gente passa aí alguns dias de chuva, né? E a gente fala: meu Deus, muita chuva, muito vento e tal. A gente fica preocupado, mas Deus fala assim: eu firmei uma aliança com vocês e vou mostrar. Aí daqui a pouco vem aquele arco-íris lindão no céu. E Deus fala: aí, está vendo aí o que eu fiz? Eu firmei essa aliança, né, com Noé e não me esqueci até os dias de hoje. Deus não se esquece. Noé já foi há quantos anos? Mas Deus está poderoso, está no mesmo lugar, né? E lembrando da aliança que fez com Noé. Agora eu quero descer um pouco com vocês. Gênesis 12, versículo 1 ao versículo 3. Deus é fantástico. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus firma essa aliança com Abraão. E aqui eu acho interessante o versículo 3, quando ele diz assim, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso mostra para nós que Deus está olhando para nós. Quando ele disse, abençoarei os que te abençoarem, nós nem sabemos, né? Muitas vezes, às vezes, até nós mesmos não sabemos quem nos abençoou. Isso já aconteceu conosco. Eu lembro que uma vez eu fiquei desempregado, e aí chegou um caminhão na nossa porta e perguntou: aqui que mora seu Jardim? Sim. Tenho uma encomenda para ele. E o camarada abre o caminhão e tira um monte de cestas, né, de comida. E quem mandou? Até hoje nós não sabemos quem mandou. Mas Deus sabe. Quem nos abençoou certamente foi muito abençoado, porque Deus fez uma aliança com Moisés dizendo isso, ou com Abraão, né, dizendo isso: abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E tá? Uma coisa minha aqui, pessoal. Eu não tenho medo quando alguém fala assim: eu vou te amaldiçoar. Sabe por quê? Porque há uma aliança de Deus dizendo assim: aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar.
E se alguém for amaldiçoado por Deus, já era, é amaldiçoado de verdade. Então eu tenho paz, eu sou de Deus. A minha vida está nas mãos do Senhor. Eu estou debaixo da aliança que Deus fez com o homem. Ele fez essa aliança com Abraão, essa aliança vem até nós. Então nós não podemos ficar presos, né? Com medo disso, com medo daquilo, nada. E quando alguém me abençoa, eu sei que Deus vai abençoar essa pessoa muito mais. Eu já abençoo, né, a pessoa, agradeço, abençoo, que Deus te abençoe com prosperidade, com graça, mas eu sei que Deus, através dessa aliança que Ele fez com Abraão, Ele vai abençoar essa pessoa. E muitas vezes. Então a gente precisa ter paz. A gente precisa confiar na palavra, né? O Senhor é poderoso, Ele não muda, Ele é fiel. Então, se essa palavra veio à terra, na vida de Abraão, mas Ele disse que todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão, aí nós estamos dentro dessa aliança, estamos debaixo dessa bênção poderosa de Deus. Então, seja um abençoador. Se você for um abençoador, Deus vai te abençoar. Deus é poderoso. Aí, agora capítulo 17, versículo 1. Gênesis ainda, capítulo 17, versículo 1. Vamos ler até o 8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo e extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Olha que aliança poderosa, maravilhosa. Deus fala que Ele estabelece uma aliança entre Ele e a descendência, Abraão e sua descendência. E a Bíblia, nós podemos dizer que nós somos filhos de Abraão. Então estamos debaixo dessa aliança, porque a Bíblia diz que os da fé são filhos de Abraão. Então nós somos da fé. Então essa aliança vem sobre nós. Então nós somos guardados, nós somos abençoados, nós somos protegidos. E Deus disse para Abraão que abençoaria ele com o quê? Com prosperidade na terra da sua peregrinação. Se a tua bênção não chegou, se a tua prosperidade não chegou, pode saber de uma coisa, ela vai chegar. Porque Deus prometeu. Ele fez aliança com Abraão agora, né? Então, ele muda o nome de Abraão. Sabe por quê? Deus mudou o nome de Abraão? Ele acrescentou, era só Abraão, né? Então ele acrescentou, agora é Abraão. Porque Abraão creu. Então creia, Deus vai acrescentar na sua vida. Nós precisamos crer no Senhor. E aqui tem algo até interessante, porque Sara, o nome dela era o quê? Sarai. Mas no dia que Deus falou que iria abençoar o casal com o filho, a Bíblia diz que Sarai
riu. E porque ela riu, Deus fez o quê? Tirou. Era Sarai, ele tirou o i e passou a ser Sara. Quando nós duvidamos das bênçãos de Deus, Deus tira algo de nós. Então nós precisamos ficar atentos, com as bênçãos. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, não importa com quantos anos. Ela chegou na vida de Abraão com 100 anos. De Abraão, agora com 100 anos. E nós não sabemos quando vai chegar na nossa. O que temos que fazer? Nós temos que fazer o que o salmista fez no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Então nós precisamos continuar crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Vamos descer para a aliança com Moisés? Êxodo 19, versículos 5 e 6. São 5 alianças. 5 falam da graça. Então Deus já sabia que a graça dele viria sobre a humanidade. Então ele faz uma aliança maravilhosa, em cada período ele traz uma aliança. E essas alianças vêm sobre nós. Nós somos abençoados através dessa palavra poderosa de Deus. Então agora vamos ler aqui Gênesis 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus firma uma aliança com Moisés e manda Moisés falar com os filhos de Israel. Olha, estende aí essa aliança, é para todos. Então nós estamos debaixo dessa bênção maravilhosa. E essa bênção veio com Moisés, como? Vieram através das tábuas e dos mandamentos, Deus mostrando para nós, olha, vocês têm um limite, eu vou estabelecer um limite para vocês. Então ele vem trazendo esses limites aqui, falando dos 10 mandamentos, e nós temos que andar dentro desse limite. Quando nós andamos dentro desses limites, nós somos abençoados, somos guardados, protegidos pela mão poderosa e santa do Senhor. Amém. Se estivermos fora, somos amaldiçoados. Então nós temos que andar debaixo dessa graça, dessa aliança que Deus fez com Moisés. Eu tenho outro texto aqui, ele vai ficar um pouco grande. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Eu vou deixar esse texto aqui para lição de casa, tá? Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. Deus fez uma aliança com Israel no Monte Sinai, dando os 10 mandamentos como um código de conduta para o seu povo. Então nós temos um limite, esse limite é um código de conduta. Nós temos que andar dentro desse limite estabelecido por Deus. Se andarmos dentro desse limite, seremos ricamente guardados e abençoados pelo Senhor. Deus é santo e nos chama para vivermos vidas santas também. Ele nos dá direção e propósito para vivermos de maneira que o glorifique. Então nós temos que glorificar a Deus com as nossas vidas. Quero descer com você agora para 2 Samuel 7. Nós vamos ver a aliança que Deus fez com Davi. 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 ao 16. 2 Samuel 7, 8. Agora, pois,
pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele lhe será por filho. E se vier e transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras, conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Deus usa o profeta Natã, e Deus o Pai, ele firma uma aliança com Davi. Mas interessante que ele fala dessa aliança, ele fala com Davi que o seu filho, que seria Salomão, iria herdar o seu trono, mas ele fala assim, só que esse trono será para sempre. Então Deus já estava lá, dentro dessa aliança, trazendo a outra aliança, que seria a nova aliança com Cristo. Ele estava mostrando para Davi, olha, o seu trono será conquistado, recebido por Salomão, mas eu vou fazer algo mais poderoso ainda, dentro dessa aliança que eu estou fazendo com você. Eu vou fazer uma nova aliança, eu vou mostrar uma nova aliança, porque o trono de Salomão será eterno, é para sempre. Aí ele já estava apontando para Jesus, já estava mostrando, olha, o Salvador está chegando aí, e eu firmarei uma nova aliança com ele. E, irmãos, nós estamos debaixo dessa bênção. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias por essas 5 alianças que ele fez, porque todas elas trouxeram bênção, elas vieram da graça do Senhor para as nossas vidas. E nós vimos aqui que Deus, dentro dessa numerologia bíblica, ele escolhe o quê? Ele traz 5 alianças, 5 fala da graça. Ele está dizendo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Foi o que ele falou com o apóstolo Paulo. Quando Paulo disse para ele, Senhor, eu tenho um espinho na carne, eu tenho algo que me incomoda, tem algo aqui que me perturba dentro de mim, tem algo aqui que tira o sono. Ao Senhor falou, Paulo, calma aí, a minha graça te basta. E ele está falando para nós essa noite, a minha graça te basta. Então tenha paz, o Senhor está neste lugar, amém? O Senhor... Amém. Senhor, o Senhor está neste lugar, irmão. E nós precisamos ter alegria dentro de nós,
Ele fez uma nova aliança em Cristo. Estabeleceu essa aliança para sempre. Ele é poderoso. E nós temos que dar graças a Deus, porque nós estamos com esse Deus. Ele nos escolheu, né? Quando alguém disse, eu escolhi o Senhor, ele disse, não, eu vos escolhi primeiro. Então ele nos escolheu, ele viu algo em nós, ele falou, eu te quero, ele nos abraçou, ele nos trouxe vida, e a Bíblia diz que vida com abundância. Deus é o Rei. Deixa eu voltar aqui. Deus prometeu estabelecer um reino eterno através da linhagem de Davi. Deus é o Rei que estabelece seu reino para sempre. Ele cumpre suas promessas através de Jesus Cristo, descendente de Davi, que veio para nos salvar e reinar eternamente em nossos corações. Então Deus faz isso, fez isso conosco, algo lindo, algo maravilhoso, algo poderoso. Ele nos ama, então Ele mostra para nós que há um amor incondicional nele, porque a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mas hoje Ele nos chama de amigos. Hoje Ele nos abraça, hoje Ele quer sentar à mesa conosco, hoje Ele quer ter comunhão conosco. Então nós somos abençoados pelo Senhor. E vamos entrar aqui na nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao versículo 13. Hebreus 8, versículo 8, 6 a 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também, mediador de superior aliança instituída, com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendo-os, diz: eis aí vem dias, o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Somente até aqui. Então veja que Deus faz agora. Ele firma uma aliança com Israel, uma aliança em Cristo. Mas ele diz que Israel se esqueceu da aliança. Lembra quando o povo estava lá no deserto? O povo sabia que Deus estava ali. Deus firmou uma aliança, Deus falou:
vocês vão atravessar no mar a pés enxutos, vão atravessar o deserto e vão chegar em Canaã, uma terra que mana leite e mel. E o povo sabia que era uma palavra de Deus. Mas, quando eles entraram no deserto, eles atravessaram o mar, eles viram que Faraó morreu afogado, eles viram Faraó morrendo afogado com seus exércitos dentro do mar. Mas mesmo assim que eles atravessaram e entraram no deserto, a Bíblia diz que com 3 dias, e esse caminho era um caminho de 11 dias, que durou 40 anos, porque no terceiro dia eles queriam voltar para o Egito, onde eles eram escravos. Isso é, eles não confiaram no Senhor. Mas aqui nós vimos a misericórdia e a graça e o amor de Deus. Deus olha para aquele povo que o rejeitou, que não confiou nele, e o ama. Aquele povo que não confiou em Deus, que rejeitou a Deus, somos nós, a igreja. Porque é fácil a gente olhar para trás e apontar, Israel errou, mas nós somos o Israel de Deus. Então, o que precisamos entender é que essa graça, esse amor incondicional veio até nós. Então estamos debaixo dessa graça poderosa, maravilhosa, estamos guardados pela mão do Senhor. E João disse que aquele que nasceu de Deus nos guarda, o maligno não nos toca. Isso é, nós estamos protegidos, cercados pelo Senhor, guardados pela mão poderosa do Deus vivo. Então tem que haver alegria em nós. O nosso aleluia, o nosso glória a Deus, o nosso amém, não pode ser para dentro, tem que ser para fora. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus estabeleceu uma nova aliança conosco, oferecendo perdão dos pecados e vida eterna a todos que creem nele. Deus é amor. Ele nos ama tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esta é a maior demonstração de amor e fidelidade que podemos experimentar. Sabemos que Deus é amor, mas não podemos nos esquecer que Deus é justiça. A Bíblia diz que Ele é o reto juiz. Então, nós não podemos achar que agora nós estamos debaixo da nova aliança, podemos fazer o que quisermos. Não. Há um padrão. E Deus não baixa o seu padrão. Deus não está brincando de ser Deus. Ele é Deus. Ele não está brincando de ser juiz. A Bíblia diz que Ele é o reto juiz. Então há justiça em Deus. E muitos acham que no tempo da graça as coisas podem ser feitas de qualquer maneira. Não podemos nos esquecer que Ananias e Safira foram fulminados no tempo da graça. Isso é, na nova aliança. Então, não é, no tempo da lei era assim, era assado, tal, e na graça não. Na graça é mais de boa, mais tranquilo, nada disso. O Senhor não muda. Então, Ele continua sendo o mesmo. E Hebreus 13:8 diz para nós assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem, hoje e eternamente. Então Jesus Cristo é o mesmo. Então Deus nunca vai baixar o seu padrão. Não, mas eu fiz isso assim. Então, espera aí, vamos lá, vamos ver se está dentro dos padrões de Deus. Se estiver dentro dos padrões de Deus, segue a vida. Se não estiver dentro dos padrões de Deus, volta, arrependido. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Mas tem que deixar, não é só confessar, tem que confessar e deixar. Que possamos nos inspirar nessas alianças para vivermos uma vida de fé, confiança e obediência a Deus, sabendo que Ele sempre cumpre as suas promessas e nos guia em seu amor. Amém?
Que a graça do Senhor seja sobre nós, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele venha cuidar de nós, das nossas famílias, né? Que os nossos lares sejam abençoados, que nós possamos ser famílias benditas na terra e que a proteção do Senhor nunca falte sobre nós. Amém? Vamos orar. Você pode se colocar de pé, na posição de respeito ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Tua bênção, Tua graça. Oramos, Senhor, nesta hora, com os nossos corações, Senhor, cheios de alegria, Pai, em saber que o Senhor fez aliança conosco o tempo todo, desde o início da criação, o Senhor se aliançou com a humanidade, Pai, até os dias de hoje estamos debaixo da nova aliança, guardados pela mão poderosa do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, engrandecemos o Teu nome, ó Pai, e nós oramos aqui, Senhor, com alegria, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a igreja amada do Senhor, que está debaixo da nova aliança, diga amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, rica e abundantemente.